A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, eu sou Veridiana Costa e estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome, Senhor. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida, agradeço por sua bênção, por sua proteção. Muito obrigada pelos teus livramentos, Pai, obrigada por sua direção, Senhor. Nos abençoe nesta leitura, que cada palavra sua, Pai, entre em nossos corações, nossas mentes, nos ensine, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Lembrando que a gente está no livro de Isaías, né, um profeta do Senhor. Hoje a gente vai ler o capítulo 45, Ciro o escolhido, né? Ciro foi o rei que reinou em Babilônia depois dos 70 anos de servidão do povo de Israel, né, que ficaram cativos, né? Lembra que Babilônia destruiu Judá, né, destruiu Israel e ficou com o povo cativo, né? Ficou com o povo como seus servos, né? Lembra até que Daniel se tornou governador, né? E depois que Nabucodonosor ele acabou se convertendo ao Senhor, né, que ele acabou se tornando fera por 7 anos e tal, então ele acabou conhecendo o poder de Deus, ele se converteu a Deus. Seu filho Merodach também acabou se convertendo ao Senhor, mas Nebuzaradã, se eu não me engano, que é o chefe da guarda, ele usurpou o trono, né? E a partir daí, então, foi só para baixo, né? Porque foram assassinados, muitos assassinatos ali, todos que realmente serviam ao Deus eterno ali, eles acabaram matando ali, eles voltaram a adorar outros deuses e tal, e no final das contas Ciro foi quem enfrentou Nebuzaradã, né? Foi ele que tomou o reino de Nebuzaradã, que ele estava reinando Babilônia. E ele conhecia já o Deus verdadeiro, né? E ele sabia que Daniel era o governador, que Daniel ele era um ungido do Senhor, e ele convidou inclusive Daniel para ficar ali, né? Para continuar fazendo. Ele convidou para quem quisesse do povo de Israel, quem quisesse ficar em Babilônia, que pudesse ficar em Babilônia. Mas Ciro foi trazido ali para que libertasse o povo de Israel, que já tinham se passado os 70 anos que Deus havia dito que ficariam em Babilônia como cativos, né? Que eles poderiam já voltar para Israel e assim erguer a cidade, né? Então vamos lá, Ciro o escolhido. Assim diz o Senhor ao seu escolhido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações diante de sua face e deixar nus os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, as quais não se fecharão. Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu te chamei pelo teu nome, pus o teu sobrenome, ainda que não me conhecesses. Eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus. Eu te fortalecerei, ainda que tu não me conheças, para que saiba desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e causo o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Destilai, ó céus, dessas alturas, e das nuvens chovam justiça. Abra-se a terra e produza a salvação, e ao mesmo tempo frutifique a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Ai daquele que contende com o seu Criador, sendo caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que o formou: que fazes? Ou a tua obra não tens mãos?
Ai daquele que diz ao pai, que é o que que é o que geras, e à mulher que dá tu à luz. Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. Perguntai-me as coisas futuras. Demandai-me acerca de meus filhos e acerca das obras das minhas mãos. Eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu o fiz, as minhas mãos estenderam os céus e a todos os a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Eu o despertei em justiça e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade e soltará os meus cativos, não por preço nem por presente, diz o Senhor dos Exércitos. Olha aqui, como eu estava dizendo, né? Aqui ele está dizendo, ele edificará a minha cidade e soltará os meus cativos, né? Dizendo que ali em Babilônia ele soltará a Israel, né? Ele soltará o povo cativo. Como eu já tinha comentado no início ali, ele foi o escolhido para soltar o povo de Deus ali, para dar a liberdade do povo de Deus que estava cativo em Babilônia, que o cativo o cativeiro seria de 70 anos, né? Já tinha se passado os 70 anos, então a palavra do Senhor já havia se cumprido, e Ciro foi o escolhido para a libertação do povo. E a gente continua no versículo 40. Assim diz o Senhor, o trabalho do Egito e o comércio dos etíopes e dos sabeus, homens de alta estatura, passaram para ti e serão teus. Irão atrás de ti, virão em grilhões e diante de ti se prostrarão. Far-te-ão as suas súplicas, dizendo, deveras Deus está em ti e não há nenhum outro Deus. Verdadeiramente tu és o Deus que te ocultas, o Deus de Israel, o Salvador. Envergonhar-se-ão e também se confundirão todos. Cairão juntamente na afronta os que fabricam imagens. Porém, Israel é salvo pelo Senhor, como uma eterna salvação. Por isso não sereis envergonhados, nem confundidos em toda a eternidade. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez, ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Não falei em oculto, nem em lugar algum escuro da terra. Mas disse à descendência de Jacó: buscai-me em vão. Eu sou o Senhor que falo a justiça e anuncio coisas retas. Congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, os que escapastes das nações. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. Anunciai, chegai-vos e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou? Porventura não sou eu, o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador não há além de mim. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, já saiu da minha boca a palavra de justiça, e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo joelho, e por mim jurará toda a língua. De mim se dirá, deveras no Senhor há justiça e força. Até ele virão, mas serão envergonhados todos os que se indignarem contra ele. Mas no Senhor será justificada e será gloriada toda a descendência de Israel. Imagina só, toda a descendência de Israel será gloriada. Imagina só, quando fala toda a descendência de Israel, não está falando só daquela época, não, está falando isso até hoje, aliás, até o fim do mundo, toda a descendência em geral. Ou seja, ainda tem muitos ainda que se gloriarão ainda. E isso vai acontecer
todas as gerações, né? Nós todos somos descendentes de Israel, então todos nós seremos gloriados, né? Imagine só, nós seremos gloriados na presença do Senhor, olha que maravilha, né? Uma notícia maravilhosa, sempre de Deus, sempre vem notícias boas, né? E vai ser maravilhoso isso. Deus mais uma vez está dizendo aqui que nós seremos glorificados na presença dele, né? Ele, imagina só, nossa tendência é pecaminosa, nossa tendência é para o mal, nosso povo, nós somos um povo obstinado, né? Nossa tendência é para o mal. Mas Deus nos ama, a gente erra, a gente peca, a gente blasfema, a gente se afasta do Senhor, a gente se irrita, a gente perde a paciência, a gente fica angustiado, a gente fica nervoso, a gente se desespera, a gente se angustia, a gente às vezes se abafa, a gente fica exausto, mas Deus está com a gente. Deus está com a gente o tempo todo. Ele está com a mão estendida o tempo todo. Ele nos ama do mesmo jeito, com todos os nossos defeitos. Ele nos ama. E ele nos quer ao lado dele. Ele te quer do lado dele, com todos os seus defeitos. Ele te aceita assim, do jeitinho que você é. Você errou, você pecou, você fez o que não devia. Mas ele te quer. Ele sabe o que você fez. Ele sabe os caminhos tortuosos que você caminhou. Ele sabe de tudo da sua vida, mas ele quer você no caminho dele, ele quer você na direção dele, ele quer um dia você estar lado a lado com ele lá no céu. Ele quer poder te abraçar, ele quer poder te amar, porque ele te ama, ele quer que você esteja ao lado dele. Então estenda a mão para ele também, porque a mão dele está estendida para você. E aqui os ídolos de Babilônia no capítulo 46. Bel está abatido, Nebo se encurvou e os seus ídolos são postos sobre os animais e sobre as feras. As cargas dos vossos fardos são canseiras para as feras já cansadas. Juntamente se encurvaram e se abateram, não puderam livrar-se da carga, mas a sua alma entrou em cativeiro. Ouve-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel, vós a quem trouxe nos braços desde o ventre, e sois levados desde a madre. E até a velhice eu serei o mesmo, até que tenham cabelos brancos eu vos carregarei. Eu vos fiz, eu vos levarei, eu vos trarei, eu vos livrarei. A quem me assemelhareis, com quem me igualareis e me comparareis para que sejamos semelhantes? Gastam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças. Assalariam os ourives e eles fazem um deus, e diante dele se prostram e se inclinam. Sobre os ombros o tomam, o levam e o põem no seu lugar. Ali fica em pé e do seu lugar não se move. Se alguém clama a ele, resposta nenhuma dá, nem livra alguém da sua tribulação. Lembrai-vos disto e considerai, trazei-o à memória, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncia o fim desde o princípio, que fala desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, e digo: o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Que chamo a ave de rapina desde o oriente e de uma terra remota o homem do meu conselho, porque assim o disse e assim o farei vir. Eu o formei e também o farei. Ouve-me, ó duros de coração, os que estáis longe da justiça, faço chegar a minha justiça, a qual não estará longe, e a minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião a salvação e em Israel a minha glória. Olha só, mais uma vez ele falando da glória aqui em Israel, né? Ele estabelecerá a glória em Israel. Exatamente aqui, né? Com a queda de Babilônia, Israel volta a se gloriar, né? Porque Israel estava destruída, né? Que foi destruída por Babilônia. E agora os ventos sopraram a favor de Israel, né? Como dizem aqui, né? Não foram os ventos, obviamente, foi o dono dos ventos, né?
Foi Deus que soprou a favor de Israel. Se cumpriu a profecia do Senhor, os 70 anos se passaram e Israel voltou a ser uma cidade habitável. Por quê? Porque o povo voltou a Israel e Deus permitiu que a cidade realmente fosse reconstruída, né? Aí é uma cidade do zero, porque a cidade realmente estava abaixo, não existia mais nada. E tem muita gente que está se sentindo assim, um zero, totalmente, não há pedra sobre pedra em sua vida. Tem gente que está realmente no chão, tem gente que está se sentindo zerada, abandonada, que sem condição para nada. Mas Deus restaura. E melhor ainda, Deus renova, Deus transforma. Tudo depende da vontade dele e, obviamente, tudo depende também de sua vontade, porque se você tem que também dar o primeiro passo. Ele não vai entrar na sua vida se você não permitir. Deus é educado. Ele não chega na sua vida e toma conta, né? Ao contrário do demônio, porque ele chega, você não precisa dar permissão. Basta você escorregar que ele toma conta da sua vida e faz um estrago. Quando você perceber, já caiu. Agora Deus não, Deus ele é educado. Você tem que permitir a entrada dele. Se você permitir, ele transforma a sua vida. Se você está no chão, a primeira coisa que ele vai fazer é lhe estender a mão. E você tem que estender de volta para você poder se levantar. Porque do chão você não vai conseguir fazer nada. Você tem que se levantar primeiro. Depois que você se levantar, aí sim, sacode a poeira e dá a volta por cima. Porque quem está com Deus só anda de cabeça erguida. Porque a gente só vê as coisas lá de cima. A gente é protegido pelo nosso Pai. Então ele está conosco o tempo todo. E o que nos interessa está lá em cima. Essa é a nossa missão. Se mantenha firme no caminho do Senhor. Deixe ele entrar em seu caminho, deixe ele entrar em sua vida e siga-o sempre. Sempre, sempre, sempre. Esteja com ele sempre em sua mente e em seu coração para que ele lhe proteja, para que ele te guie, para que você não caia mais em ciladas. Porque nesse mundo tem muitas ciladas, tem muitas ilusões, infelizmente tem. E quando a gente descobre que são ilusões, muitas vezes já é bem tarde. O sofrimento, o estrago já está feito. Mas nem todo estrago é para a vida toda. Porque para Deus nada é impossível. Veja Jacó, perdeu tudo que tinha, inclusive sua saúde. Lembra? Ele ficou leproso, irreconhecível por causa da lepra. Cheio de cracas, né? Esse termo mesmo que a Bíblia usa, cracas. Ele ficou irreconhecível, mal cheiroso, né? Imagina só, ninguém aguentava chegar perto dele. Mas ele se manteve firme no Senhor, quando ele reconheceu que ele realmente não era nada e que o Senhor é tudo, que tudo que ele sempre teve, tudo que ele tem, a vida dele inclusive, que tudo pertence ao Senhor, Deus deu tudo para ele. E a glória da segunda casa foi maior do que a primeira. Todos ajudaram ele ali, teve financeiramente, nem se fala, foi tudo em dobro. Teve uma família linda, maravilhosa, grande, e foi maravilhas. Ele sofreu, lógico que ele sofreu. Mas ali foi a prova de que ele realmente seguia ao Senhor, que ele realmente era fiel ao Senhor. Porque às vezes Deus nos prova também. Então a gente tem que se manter firme. Imagina, ele nos ama de graça. Então, nada mais justo, né, que a gente provar para ele que a gente também o ama, né? Nada mais justo. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, pelo teu amor, por tua compreensão. Muito obrigada, Pai, por tua misericórdia, Senhor. Não somos merecedores, Pai. Não somos dignos de ti, Senhor. E mesmo assim o Senhor nos ama, Pai. O Senhor nos aceita como somos, Pai.
com todos esses defeitos, o Senhor continua nos abençoando, nos protegendo, Pai. Muito obrigada, Senhor. Nos fortaleça, Pai, em sua presença, Pai. Queremos mais intimidade contigo, Senhor. Queremos cada vez mais estar perto de Ti, Pai. Nos guie, Senhor, nos ensine, Pai. Nos capacite cada vez mais, Senhor. Eu peço a Ti que esteja com essa pessoa que está orando comigo, Pai. Não sei o que lhe aflige, mas o Senhor sabe, Pai. Toque nesse coração, Senhor. Transforme essa vida, Pai. Transforme esse coração aflito, Pai, num coração abençoado, num coração cheio de vitalidade, Pai, num coração cheio de amor e de esperança, Senhor, num coração vitorioso em Sua presença, Pai. Toque em sua saúde, toque em suas finanças, Pai. Toque em sua família, Pai. Toque em seu espírito, Senhor. Peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai. Peço a Ti pelos nossos governantes, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles, Pai, de acordo com a Tua vontade, Senhor, para que eles trabalhem em prol da população, Pai. Peço a Ti, Pai, que os Teus anjos também estejam na Ucrânia e na Rússia, Pai, para que prevaleça a Tua vontade, Senhor. Que caia por terra toda ação demoníaca que possa estar pairando sobre aqueles lugares, Pai, e que prevaleça a Tua vontade, Senhor. Peço a Ti pelos Teus filhos, Pai, que nós sejamos fortalecidos em Ti, Senhor, que sejamos capacitados cada vez mais para proclamarmos a Tua palavra, Senhor, que sejamos direcionados estrategicamente de acordo com a Tua vontade, Pai, para propagarmos cada vez mais o Teu nome, Senhor. Muitos lugares o Seu nome é proibido, Pai, que a gente alcance essas pessoas, Senhor, pois ansiamos cada vez mais pela Tua volta, Pai. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.